Começa exatamente agora mais um Código Aberto. O programa de hoje está muito especial, tem muita música, convidados muito especiais e o assunto de hoje é muito importante. Há um tempo atrás eu estava em São Paulo e entrei no restaurante e eu senti que deveria sentar com um rapaz que estava sozinho ali na mesa. Embora eu estivesse com os meus amigos ali, eu fui e andei até onde aquele rapaz estava e pedi permissão, sentei ali com ele e a gente começou a conversar. No meio da conversa, ele descobriu que eu fazia teologia. Ele disse, você faz teologia? Então eu tenho uma pergunta muito difícil para fazer para você. Aquele rapaz virou para mim e disse, eu queria saber por que Jesus foi um covarde. Eu pensei e disse, como? Você pode repetir a pergunta? Ele disse, eu queria saber por que Jesus foi um covarde, por que Jesus permitiu que o prendessem, que o matassem, que o colocassem na cruz. Eu descobri que, embora estivéssemos num país onde mais de 90% da população é cristã, estava diante de mim um homem que não sabia nada sobre o cristianismo, não sabia nada sobre a cruz. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Deus da redenção. E para falar sobre esse assunto tão importante para os cristãos, eu tenho os meus convidados hoje, 3 pessoas ilustres que estão aqui com a gente, para falar sobre esse assunto que é tão importante para a gente. Sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui no Código Aberto. Eu acho que você é a primeira vez que está participando do programa, né? É a primeira vez. Primeira vez, e vocês duas já estão, já a segunda vez, já vieram quantas vezes aqui? Várias, eu não sei. Perderam já acho que umas 3. Que legal. Comigo é a primeira vez todo mundo, né? Exato. Então, olha, que privilégio para mim ter vocês aqui. Vocês podem se apresentar, dizer o nome de vocês, de onde vocês vêm e o que vocês fazem, o que vocês trabalham. Você pode começar, então? Eu me chamo Hilton, faço medicina, sou de São Paulo mesmo, frequento a Igreja Central. Legal. Você está em que período de medicina? Está terminando já? Está começando? Tô no 5º ano. 5º ano, Começando né? no 5º ano. E são 6 ou 7? 6. São 6, né? E depois tem aqueles outros processos ali. É. Antes de Jesus voltar, você termina, né, cara? Isso é muito bom. Tomara que não, né? Tomara que... Amém, não amém. que eu reprove, né? Mas que ele volte antes. Que legal, amém. Vamos lá. Você, como é seu nome? Meu nome é Laura Morena, eu sou professora. Olha só. E sou cantora. Sou professora de música, moro em São Paulo. Ser professora exige bastante da você, não fica meio rouca assim não, de tanto falar viu? assim? Fico. Inclusive hoje você vai perceber aí Você trabalha com crianças, né? Isso, trabalho com crianças de 3 a 15 anos. Olha, que legal. Crianças assim, um pouco bem maduras assim, Maduras, né? Que legal, maduras. que legal. Mas eu gosto muito. Muito legal. E esta outra Ela que está tem do seu lado? jeito pra coisa. Tem jeito, Ela né? tem jeito. É uma ótima tia também. Ah, é? Eu sou a Carol, eu sou professora universitária. Também. Olha que legal. Um outro nível. Crianças um pouco mais... Crianças um pouco mais Às maduras. vezes agem como crianças também, né? Com certeza. Sou professora universitária, sou escritora, sou mãe, esposa e irmã dessa ilustre. Eu ia perguntar se se menininha parecem aqui. assim um pouco. Eu sou a Laura Morena Costa, ela é a Carol Carolina Costa Costa Cavalcante. Sou casada, né? Aí vem o nome do maridão no final. Que legal. Então... Queria saber da família de vocês um pouquinho mais. Você falou de família aí. Então, a família de vocês, de que lugar que é do Brasil? Quem são seus familiares? Então, a nossa família, meu pai é de Pernambuco, e a família dele é toda de lá, de Recife. E a minha mãe é de São Paulo, mas todos nós nascemos em São Paulo. Eu, ela e meu outro irmão. E a gente sempre morou entre o Rio e São Paulo. E, enfim, outros lugares do Brasil, mas nunca no Nordeste. Não sei porquê, mas todo mundo E veio meu pro São Paulo. marido é pernambucano, por coincidência. Olha só, que legal. Então, Pernambuco aí ganhando. E minha mãe também é pernambucana, então eu já morei lá também. Caruaru. Um abraço para o pessoal de Caruaru que assiste a gente, né? Morei lá quando eu tinha 4 anos de idade. Hilton, você, meu amigo, você é da onde? Pernambuco também? Não, então estou morando em São Paulo, mas a minha família é pertinho daqui, é em Macapá. A gente mora em Macapá, só. ali na pontinha do Brasil, no meio do mundo, né? Na linha do Equador. Inclusive legal. a família deles, a Sonete, né, e o Costa Júnior já estiveram em casa quando foram fazer uma programação lá, o Revive. Foi muito legal, era bem pequeno, faz tempo, mas eu lembro que foi bem legal. Deve ter sido bem animado, né? Pessoal Uma pessoa pernambucano bem é entusiasmada. A mãe de vocês é da onde? São Paulo. Ela é de São Paulo, né? Ok. Não é pernambucana, mas quem é de São Paulo também é muito mas os gente pais boa. dela moram já há 30 anos em Porto Velho, no norte, né? Em estive lá. Rondônia, então... Que legal. Um abraço pro pessoal de Porto Velho, né? Eu também estive lá um tempo. Pessoal, a gente roda bastante aí no Brasil, né? Um abraço para Macapá também, né? Lá no meio do mundo, vale a consideração também. Um abraço para o pessoal do Macapá, um abraço para as famílias aqui representadas, né? Olha, que bonito. Então, obrigado porque vocês cederam os filhos de vocês aqui para estarem aqui com a gente. E namoradas,
E aí, estão namorando? Como é que é? Que se alguém se sentir melhor não fala, à vontade para não falar, melhor não falar, né? E o programa é gravado, às vezes Vamos quebrar o gelo? Pode ser que... Como eu sou casada... Você é casada, você pode falar Eu primeiro. tenho 2 filhos lindos, fofinhos, um de 2 anos e um de legal. 4. E espero que eles não namorem tão cedo, né? Inclusive, eu sou parente do seu esposo, não sei por parte de quem, é tipo primo terceiro. A gente deve ser alguma coisa, a gente é parente, viu? A gente sempre acha uma conexão, né? Tá, então, ok. Eu sou solteira e vou embora do Brasil daqui 20 dias. Então, no caso, eu estou bem tranquila. Já tirou a chance dos contou, brasileiros ok. aqui. Tô indo embora. Ok. E então, e você? Eu namoro, né? Inclusive, eu acho que o pessoal que está assistindo preferia que a minha namorada estivesse aqui, né? Que é a Rafaela Pinho. Olha só, hein? Mas, Ela estará com a gente em breve. infelizmente ela está nos Estados Unidos, aí veio eu mesmo aqui. Que legal, gente. Então, pessoal, a gente tem um código que a gente sempre apresenta em todos os programas. E eu queria que vocês me ajudassem aqui, a gente vai passar para o pessoal que está em casa aí. Você que está aí sentado na sua poltrona aí, bem confortável, você que está aí na cadeira do seu computador aí pertinho. Presta atenção, se liga aí, porque vamos dar o código de hoje na tela agora. Pessoal, a gente está sendo bem generoso hoje, está muito fácil, é quase um atentado à sua inteligência, tá bom? Mas você vai poder acertar aí. Então, está aí a frase, uma frase muito simples, muito fácil. Só tem que dizer para mim quais são esses 2 símbolos aí, eu quero a frase escrita assim, por extenso totalmente, tá bom? Então, tem um símbolo, Cristo pagou tem um símbolo do pecado. Tá muito fácil, cada um desses símbolos tem a ver com a palavra aí que vai ser escrita. Então, twitta pra gente, @códigoabertoNT. Aqueles que acertarem vão concorrer ao sorteio e o prêmio de hoje está muito bom. Olha só, temos prêmios personalizados aqui, certo? O primeiro deles aqui será... Os primeiros deles serão, então, aqui esse livro aqui especial, Ellen White e o Alto Clamor. Fala pra gente um pouquinho, Hilton, sobre esse livro aqui. Esse livro é uma reunião de alguns textos da Ellen White, né, sobre o Alto Clamor. Ele é muito especial porque ele ainda não tinha esse material em português, foi traduzido recentemente. E aí é um livro bem interessante, né, que trata ali de algumas situações que a gente teve quase para dar o Alto Clamor, quase para terminar a obra de Cristo. Que legal. Olha, eu acho que eu vou twittar enquanto você vai falando aí, eu vou twittar aqui para ver se eu consigo também entrar nessa concorrência, e como eu já sei a resposta, né? Então eu aí já vou vale, tweetando né? aqui. Não vai, não será? vale. Mas além, como se não bastasse o presente, hoje o negócio que tá bom. Dá uma olhada nessa camiseta aqui, ela é feminina, um pouco pequena, né? Mas se for um rapaz magro como eu, até acho que dá. Baby look. Não, vai ficar um pouco curtinha a manga. É um pouquinho, né? Assim, ainda mais eu que sou bem forte, assim, vai ficar bem legal. Então, você vai ganhar, então, essa camisa que é do seu site, certo? Isso, do site Novo Concerto. Novo Concerto. Trata do plano da redenção, né? Isso, novoconcerto.com.br. No outro programa que vocês vão estar aqui também com a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse site. Tem essa camisa. E como se não bastasse de presentes, pessoal, hoje aqui o Código Aberto está recheado de prêmios. Eu vou me levantar, por favor, porque eu quero mostrar para vocês. Me acompanhem, faz igual o pastor do Apocalipse, Luiz Gonçalves. o pastor Luiz Gonçalves, que deve estar nos assistindo, que deve gostar bastante de Código Aberto. Chega mais, por favor. Então, veja que nossa estante aqui sempre esteve aqui, tá? A gente não botou hoje por sua causa, tá? Tem um livro muito especial que é... Opa, licença aqui. Olha só, eu vou apresentar aqui para a nossa câmera aqui esse livro muito especial que é O Fim do Começo, certo? Escrito por Carolina Costa Cavalcante, que por sinal... Sou eu. É você, olha só. Esse livro também. Então, gente, quem acertar o código de hoje vai ganhar esses 3 presentes. Então, a galera vai ficar louca aí no Twitter. Twitter pra gente, @códigoabertoNT. Valendo, então, não sei nem como segurar tanto presente aqui. Cada um segura um aí. Tá, não tô brincando. Deixa aqui no cantinho, tá bom? Então, pessoal... Rapaz, a nossa cestinha não aguentou tantos presentes. Ela nunca esteve tão cheia aqui. Tão recheada de presentes. Então, a gente vai começar o nosso assunto de hoje, que é um assunto muito importante. Antes da gente começar, eu queria que a gente fizesse uma oração para que a gente pudesse entender e pudesse viver esse assunto que é Deus como Redentor. Pedi para a Laura fazer uma breve oração para a gente começar o assunto de hoje. Vamos lá. Santo Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntos, podendo abrir a Tua Palavra e querendo descobrir e saber mais do que o Senhor tem a nos dizer. Por favor, nos ilumina e que nós possamos estar com a mente aberta para realmente entender o que o Senhor quer que a gente saiba e para que a gente possa passar para as outras pessoas de forma mais clara as Tuas palavras e as Tuas vontades. Seja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. No começo do programa, a gente perguntou um pouco sobre família.
Queria perguntar, vocês eram crianças assim, boazinhas, tranquilas, ou vocês eram crianças assim um pouco aprontavam? O Hilton tem cara de ser um cara assim, era tranquilo, era um rapaz estudioso, começou a já falar com 1 ano, já com 2 já sabia ler e escrever. Foi mais ou menos isso mesmo. Olha, cara, e é humilde. Superdotado, né? Você era uma criança tranquila assim, aprontava muito ou não? Como que era? Acho que era tranquilo, eu penso. É que você não lembra, né? Eu não lembro, eu não esqueço. Okay. Vocês duas, eu queria saber se vocês tiveram algum momento que vocês aprontaram alguma coisa e que o pai de vocês e a mãe ficou assim, eles ficaram bem brabinhos assim. Vocês lembram de alguma coisa? Depois que eu virei professor, meu conceito de criança que apronta mudou. Assim, muito. Então eu acho que eu era uma criança bem calma. Mas sem essas comparações, assim, talvez... Enfim, eu já era grande quando ela era criança. Agora vamos ver o que é realmente, né? Então, me diz como é que eu era. Você era meio chatinha. Pessoal, a gente não quer assim, ó, não. trazer intrigas para esse programa. Mas enfim... Não, é que deixa eu só explicar. Eu nasci ela era filha na única. Pré-adolescência. Então você imagina que gente, ela não é tão mais velha que você assim, calma, né? Sou. Daniel, Nasci na pré-adolescência. Sem podia sentar no meio aqui, né? Separar aqui as irmãs, que aí... Mas, então... Tem como você tá no meio aqui? Eu acho que era uma boa. Tá tudo certo. Eu era uma criança chata e era uma adolescente insuportável. Adolescente. Pessoal, corta o programa, acabou, a gente vai... Não. Mas olha, eu tinha um irmão que tinha mais ou menos a minha idade. E que quando a Laura era bebê e a gente já estava nessa fase da pré-adolescência, sabe aquela coisa assim, não entra no meu quarto! E se você entrar no meu quarto, bate a porta, aquela confusão. E uma vez meus pais viajavam muito para cantar por aí, com o pastor Bulhon, e a gente estava em casa com uma amiga da minha mãe, cuidando da gente, e a gente começou uma guerra. Não sei o que ele foi no meu quarto, pegou alguma coisa, eu fui no dele e joguei um pote de arroz doce. Aí ele foi no meu quarto, começou a jogar shampoo no chão. Aí eu fui no quarto dele, comecei... Enfim, no final ficou aquela confusão. Uma dica de brincadeira aí pros irmãos. Eu ia falar, ela tá dando melhor dicas. não. Aí a amiga da minha mãe deu aquela ligadinha básica e a gente ficou de castigo sem poder assistir televisão. Acho que foi 1 mês e meio. Olha que esse castigo aí. E meu irmão, ele era tão obediente pior que uma surra. Quando passou umas 2 semanas, eu esqueci do castigo e comecei a assistir. Meu irmão não assistia. Aí depois de 1 mês e meio, ele chegou pra minha mãe. Mamãe, acabou 1 mês e meio, posso ver televisão de novo? Nem lembrava mais dos programas que passavam na televisão, né? Pois é. Você já estava assistindo? Já, mas enfim. Então assim, gente, quando a gente pensa em criança que apronta, a gente pensa pai vindo dar castigo. Eu lembro da história de Adão e Eva, lá no começo de Gênesis, quando Adão e Eva, quando eles pecam. Qual que foi a reação de Deus diante do pecado de Adão e Eva? Deus chegou assim, brigando, porque Deus poderia chegar assim, cadê vocês aí? Vai todo mundo morrer agora, cadê Adão e Eva, cadê? Eles poderiam, alguns pais, né, chegam brigando, assim, estavam dando grandes castigos, mas qual foi a reação de Deus diante do pecado de Adão e Eva? Talvez muito diferente da reação que Satanás esperava que eles tivessem. O que vocês acham? Uma coisa interessante, né, quando Deus se aproxima para lá tratar com a serpente, com o homem, com a mulher, com Adão e Eva, ele nem repreende, assim, ele chega fazendo perguntas. E eles mesmos vão colocando as respostas, se conscientizando. Adão, Eva, onde vocês estão? Ele sabia, ele chega com carinho, depois assim, por um acaso vocês comeram do fruto que eu ordenei que vocês não tivessem? E eles escondidos, né? E eles com escondidos vergonha. É exatamente o que a gente faz. Criança faz, né? Bom, como mãe, acho que é a única aqui, é muito engraçado, porque assim, quando uma criança faz uma coisa errada, ela tem consciência disso. Eu tenho um filho que agora tem 4 anos, ele é louco por doce, porque ele só come de vez em quando. Então a gente tenta ensinar uma alimentação saudável, ele come muita fruta, tudo. E um dia a gente foi numa festa e ele voltou com a mão cheia de chocolate. Ele já tinha comido muito na festa. A gente falou, não pode comer chocolate. Você já comeu demais, vai passar mal. E ele foi para debaixo da mesa da sala de jantar. E quando a gente vê, ele está com a boca toda marrom, assim. E a gente, você comeu chocolate? Não comi. Mas a boca dele estava toda marrom e não tinha como esconder. E ele estava comendo por quê debaixo da mesa? Porque ele sabia que ele estava fazendo uma coisa errada, mesmo sendo pequeno. E eu acho que Adão e Eva, eles estavam ali se sentindo nus, envergonhados. Eles já sabiam que eles tinham feito uma coisa errada. E eles não tinham coragem de encarar o pai. E Deus, em vez de chegar, como muitas vezes nós pais fazemos, né? Por que você fez aquilo que eu falei que não era para você fazer? Ele chegou tranquilo.
E eles mesmos foram entendendo a consequência do erro. Ele chegou perguntando para eles racionalizarem e confirmarem que eles já sabiam, porque eles tomaram a decisão do pecado conscientes. Ambos estavam conscientes de que era uma coisa errada. E quando Deus perguntou, foi simplesmente para confirmar, assim, para realmente eles admitirem, sim, nós fizemos exatamente o que o Senhor disse para a gente não fazer. Isso, né? Que eles confessassem, desculpa, perdão. E isso é a coisa com alunos. Ela sempre vai dar exemplo de mãe e eu de professora. Mas com alunos é sempre assim. Quando você faz a criança admitir que o que ela fez está errado, é sempre mais dolorido do que brigar ou falar alto. Porque ela está pensando e vendo que realmente ela não devia ter feito. Ela sabia que não era para fazer. Acho que para qualquer doença, né, o primeiro passo para a pessoa começar ou buscar ajuda, um alcoólatra ou uma pessoa que tem diabetes, é ela perceber e reconhecer que ela está doente, que ela precisa de ajuda. Se ela não reconhece que ela tem problema com drogas ou que ela tem algum problema de saúde e não for procurar ajuda, ela não tem como ela sair do lugar. Então, acho que Deus usou esse método. Primeiro, você tem que reconhecer o seu erro, reconhecer que você está errado, e aí a gente pode começar a conversar e tentar achar uma solução para esse problema, que não é um problema simples, é um problema muito sério. E esse Deus de amor, ele chega então depois, com esse carinho todo, ele vem agora em Gênesis 3,15, ele faz a primeira promessa de salvação. Eles nem tinham reconhecido o pecado deles, eles se esconderam de Deus, mas mesmo assim Deus continua demonstrando esse amor. Vou pedir para a Laura já procurar Gênesis 3,15, a gente vai para um rápido intervalo e a gente vai voltar então lendo essa primeira promessa de salvação que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você que está assistindo a gente, não se esqueça do código, mais uma vez rapidinho para você, tá muito fácil hoje, tem um sinal de adição aí, Cristo pagou tem um sinal aqui. Que sinal é esse? Um cifrão aí do pecado, tá muito fácil. Twitter pra gente, @código aberto NT. Eu vejo você depois do intervalo, não sai daí. O intervalo foi bem rápido e o Código Aberto já está de volta. E aí, já sabe o nosso enigma de hoje? Pessoal, você sabe que os nossos prêmios hoje estão imperdíveis, são 3 prêmios para uma única pessoa. O Código Aberto nunca esteve tão rico, tão fácil, né? Graças aos nossos amigos que vão doar aqui os nossos presentes. Então, pessoal, olha aqui o livro Fim do Começo, da Carolina Costa Cavalcante, que está aqui presente em nosso estúdio. Seja muito bem-vinda, certo? Nós temos também aqui o livro Ellen White e o Alto Clamor, Os Mensageiros e a Mensagem. E temos então aqui a camiseta aqui do site Novo Concerto, que é um site muito legal desenvolvido pelo nosso amigo aqui, Hilton. Se for homem, a gente vai dar um pouquinho maior, tá bom? A gente promete aí para se adequar ao seu corpo aí, olha que legal. E o código de hoje que você tem que twittar pra gente aí, você tá lembrado? Mais uma vez na sua tela. Gente, tá muito fácil. Eu nem vou repetir mais esse código, tá bom? Você tem a obrigação de saber, porque tá muito fácil. Então, mais uma vez na sua tela aí, Cristo pagou o do pecado. Comentando aqui com os meus amigos convidados, não teve nem graça aqui já. Eles já falaram fácil, assim... né? E você, no caso, disse a resposta, né? No bloco anterior. Eu disse a resposta? Que momento? Basicamente. Não, é porque... Dizendo uns símbolos sinônimos. É um símbolo sinônimo. Então, tá fácil, porque não tem nem como falar, né? Eu tenho que descrever para as pessoas, mas beleza, ok. Então, pessoal, hoje chegou... Se você nunca ganhou... Agora é o momento de você ganhar esse prêmio. Então, aqueles que acertarem vão então participar do sorteio aí e uma única pessoa vai ganhar todos os 3 brindes de hoje. Então, twitta pra gente, @código aberto NT. Pessoal, a gente estava falando então, a gente ficou com uma pergunta no ar, a primeira promessa de salvação, certo? A Laura ficou de ler com a sua bela voz, Gênesis capítulo 3, 15. Eu já vou pedir pra você, Carol, pode chamar de Carol? Pode. Chama em casa como? Carol. Chama Carol? Olha só. Então vamos lá. Gênesis 3:15 e você, Romanos 16:20. Um texto vai interpretar o outro, tá bom? Primeiro com a Laura aqui. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Tá, quem que tá falando isso aí? Deus. E o que vocês entenderam? Então vai vir um descendente que vai ferir a serpente. O que isso dá a entender?
É legal esse texto, né? Eu entrei na igreja, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, né, quando comecei a frequentar. E esse foi, inclusive, o primeiro verso áureo que eu decorei no juvenis, né? Olha que bonito. Recita agora, vai, valendo. Porém, inimizade. Vamos lá, que beleza, hein? E é legal que Deus traça nesse texto, né, o plano da redenção dele, né? Pra gente, o novo concerto mesmo de Deus, né? .com.br. Olha, a gente já faz ali o aí do seu site. Prometendo o descendente que viria. É o concerto que a Bíblia apresenta, que é focado no descendente que viria, né? Você pode ler o seu texto? Posso. Mas você pode falar também, se quiser falar. Não, aqui assim, quem que tentou a Eva no Jardim do Éden? Foi a serpente. Uhum. Então, Satanás, ele estava incorporado na forma de uma bela serpente. Uhum. Naquela época, a serpente era um animal bonito, enfim. E quando fala que vai esmagar a cabeça da serpente, isso quer dizer, aquilo que fez o homem e a mulher caírem vai ser destruído. Mas vamos aqui para Romanos 16, 20, que é o verso que interpreta, né, o que a Laura leu. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Que legal, então já explica tudo, a gente claro. não precisa nem comentar mais aqui. Mas uma coisa que me chama muita atenção, essa coisa que diz que a inimizade entre o homem e a serpente, porque a partir da entrada do pecado, a gente tem que admitir, nós amamos o pecado. A gente gosta de fazer o que é errado. Mas esse descendente viria para colocar inimizade entre a gente e o pecado. Isso realmente é uma coisa maravilhosa. Como é que vocês sentem isso? A cruz, Jesus colocando essa inimizade entre a gente e o mal, sendo que a gente gosta, a gente ama o pecado. Como é que vocês veem isso? Eu acho que isso é uma coisa que só ele poderia fazer. E eu acho interessante na lição, menciona que Deus fala exatamente isso. Como Criador, só ele poderia ser o Redentor. Assim, porque já que a gente tem a natureza pecaminosa. E porque Jesus veio, não é que Deus deixou de amar a gente e Jesus teve que convencê-lo a amar a gente, mas ele sempre amou e por isso ele mandou Jesus. E eu acho que se Jesus não tivesse se feito homem e passado pelo que a gente passa, enfim, mostrado na nossa natureza que é possível caminhar do jeito que ele caminhou, a gente não teria entendido. Na lição dos jovens, inclusive, o Philip Yancey, ele dá uma ilustração disso, contando sobre um aquário que tinha água marinha. E toda vez que ele ia trocar a água, os peixes achavam que ele era um monstro, um deus, um negócio enorme, que vinha tirar água, que vinha fazer mal e que, enfim, eles tinham medo. E eles nunca entendiam que o que ele estava fazendo era para o bem deles. Então, ele pensou, o único modo que eles realmente, de fazê-los entender o que eu estou querendo dizer aqui, é me tornando peixe, para mostrar para eles que precisa trocar água e que, enfim, isso é melhor para eles. E foi exatamente o que Jesus fez. E isso não existe maior prova de amor de alguém do que essa, do que a pessoa largar a divindade, não largar, né, mas vir de certa forma para o mundo como Deus, mas como humano também, e se submeter ao mundo, né? Que é um mundinho bem ruinzinho, né, por sinal. Efésios, você lê para a gente, Hilton, Efésios 2:13, vai sintetizar isso que a gente acabou de falar sobre Jesus, essa aproximação que Jesus faz. Então, a gente ama o pecado, mas agora a gente vai se ligar a Deus por causa de Jesus. Lê pra gente aí. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, a gente tem aproximação, né? Acho que é legal aquele texto também, né? Diante desse sacrifício, como que cria inimizade. Aquele texto que eu acho o lema dos desbravadores, né? Que fala, o amor de Cristo nos constrange. Não tem algo que deixa o pecado, mostra de forma mais escancarada como é maligno o pecado, né? Eu acho que isso realmente tem que... E exatamente essa coisa de constranger, eu acho que foi exatamente isso que Adão e Eva sentiram ao se esconderem. E o amor de Cristo nos constrange, faz a gente se sentir mal, às vezes, porque é uma coisa tão absurda que a gente peca, e ele está sempre ali, perdoando. Ele veio ao mundo, salvou o mundo, e é um tipo de amor que a gente não entende. Porque por mais que a gente conheça esse conceito de perdão, ninguém sabe perdoar como Deus. E o interessante, na minha visão, é que Adão e Eva, eles não foram criados da maneira que nós nascemos. Nós já nascemos com aquela tendência ao pecado egoísta. Então, você tem um bebezinho
Ele berra 3 da manhã, 2 da manhã, não quer nem saber se a mãe está acabada de sono, se está cansada, se a vizinhança inteira está perdendo sono. Ele quer suprir as necessidades dele. Mas Adão e Eva não, eles foram criados sem essa tendência para o pecado. Então foi uma escolha deliberada. Mas a partir deles, a raça humana já vem com essa maldade dentro dela. Então, quando você fala que a nossa tendência é amar o pecado e é gostar do que é errado, eu colocaria ainda um pouco mais longe. Eu acho que o fato da gente se tornar inimigo do pecado é um milagre. Porque é muito natural para a gente fazer aquilo que é errado. Parece que quando a gente está namorando escondido é mais gostoso do que quando a gente está namorando e todo mundo sabe. Quando a gente está fazendo uma coisa que não pode, comendo um doce proibido, sei lá, parece que é tudo muito mais gostoso. E é por isso que existe toda essa desgraça por aí. As pessoas exploram isso para ganhar dinheiro. Assim, aquele negócio, os 7 pecados capitais, né? Então, é nisso que a indústria vai ganhar dinheiro, em cima da vaidade, da gula, enfim. Porque é isso que chama a atenção do ser humano, é uma coisa que capta a atenção. Então, o fato da gente se tornar inimigo do pecado é só pelo poder de Cristo, milagre. E é um milagre realmente. E eu achei interessante uma pergunta que tem na lição, que é: você leva a sério o pecado? Assim, o que é o pecado para você? E chega um momento que a gente tem coisas que para mim são pecado que para ele podem não ser, ou vice-versa. Então, o que é o pecado para você? A gente às vezes chega num nível de relacionamento com Deus de distância, eu digo, que a gente já não acha que tantas coisas são pecado assim. Já não tem mais tanta noção do que Deus quer pra gente e não leva tão a sério o pecado. A gente acaba não precisando tanto do Salvador, porque eu não tenho tanto pecado assim. Exatamente. Então você não sente essa necessidade de alguém que pagou os seus pecados, que morreu no seu lugar. É interessante que há um tempinho atrás eu parei de usar o Orkut, né? Porque chegou o Facebook, muito mais legal. Eu cancelei também. Né? E aí... Eu não. Você ainda no Orkut? Demorou, hein? Não, mas tem uma frasezinha no Twitter assim que alguém colocou. Se você quer dar um segredo, falar um segredo, mas assim, muito secreto, manda um scrap pra alguém no Orkut. Assim, ó, bem confidencial. Ninguém vai ler. Enfim... Mas um dia eu entrei no Orkut e tinha um recado de uma amiga minha que estudou comigo há muitos anos atrás, no ensino médio, eu não encontrava, e nunca mais tinha visto, e ela mandou um recadinho assim: olha, nunca mais fui na igreja, ela cresceu, né, numa família cristã, tudo, mas agora eu tenho umas filhas e eu gostaria de levá-las à igreja, tudo. E ela tinha escrito isso há uns 6 meses, e eu não tinha visto o recado, e aí eu logo em seguida contatei, marquei a data para ela ir, tudo, e dei esse livro, Fim do Começo. E ela há muitos anos não colocava o pé na igreja, estava bem assim, afastada das coisas espirituais. E aí ela me escreveu assim: olha, eu li o seu livro, gostei muito, a história me tocou, mas me fez retomar algumas questões de culpa e pecado que eu lutei muitos anos para conseguir vencer. Porque, assim, quando a pessoa para de se sentir pecadora ou luta para não ter aquele sentimento de culpa, ela parece que está liberta, né, disso daí. Quem tem esse código, quem sabe o que é pecado, o que não é, querendo ou não, também carrega a culpa. Eu errei, então eu também vou me sentir mal porque eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada. E ela falou: eu estava liberta disso, e agora que droga, eu li o livro e eu estou sentindo isso de novo, eu não queria. Mas, no fundo, assim, é o Espírito Santo... No fundo era uma coisa boa e ela não estava entendendo Sim, isso. Sim, é aí que o amor de Deus nos constrange. Porque a gente, às vezes, chega nesse estágio de já não achar mais que é pecado ou de se sentir liberto. E Deus, ainda assim, perdoa. Quantas vezes precisar. Verdade. Pessoal, eu queria ver com vocês agora mais 2 textos. Talvez a gente nem precise ler, a gente leu o primeiro, foi Gênesis 3,15, que fala da promessa de salvação. A gente tem mais 2 promessas na Bíblia, desse Salvador que viria para morrer em nosso lugar, para pagar os nossos pecados, que são reais, são muitos, e muitas vezes, uma coisa que eu estou pensando muito agora, inclusive hoje eu estava pensando, muitas vezes eu não peco, eu penso assim, hoje eu não pequei quase nada, é porque eu não tive oportunidade, porque a hora que aparecer a oportunidade, eu vou pecar. A gente assim, as minhas tendências, né, pecaminosa. Gente, o que é pecado? Sério, o pastor Bullion, ele fala muito sobre isso. É um pastor que eu gosto muito dos livros dele, é um autor também.
pecado não é fazer uma coisa errada. Pecado é um estado. É um estado. Se você está longe de Cristo, se você não permite que Ele dirija a sua vida, conduza as suas decisões, você já está em pecado. Mesmo que você não esteja xingando seu vizinho, mesmo que você não esteja mentindo. Enfim, é um estado que qualquer um de nós pode estar a partir do momento que nós não estamos conectados com Cristo. Exatamente. E esses 2 textos, então, voltando para eles lá, Gênesis 22, 1 a 19, a gente não vai ler, mas é a história de Abraão, Isaac e depois um cordeirinho que vai morrer no lugar de Isaac. E o outro texto é Isaías 53, perdão. Esse eu queria que alguém abrisse para a gente aí. E não precisa ler todo, mas, não sei, você... Alguma frase que chama a atenção de vocês desse Salmo 53 que fala... Isaías, perdão. Eu falei o quê? Salmos. Eu falei Salmos? Falou. É porque eu gosto muito, pessoal. Inclusive, nós temos aqui... Eu não vou mostrar não, mas nós temos aqui, olha, uma propaganda, pessoal. Nós temos um outro brinde aqui que vai ser para outro programa, tá? Mas você pode adquirir. Tô brincando, gente. Deixa pra lá. Ok. Mas aqui Salmos é um livro também muito especial. Isaías 53, mas depois a gente vai falar de Isaías. Eu queria falar de Isaac primeiro. O que essa história... ela profetizou a respeito da vinda do Messias e essa troca de um cordeirinho que morre. O que a gente pode entender disso aí? Então, eu separei, não é para ler todo, né? Só alguns textos. Eu tinha até separado. Eu não entendi, é para ler todo o capítulo? Não, você pode ler alguma parte assim que interessa. Então, eu tinha até separado 2 textos que realmente Isaías 53 é um negócio intrigante, até, né? Diz assim, Isaías 53, 5 e 6 fala: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E no verso 10 ainda diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. São coisas muito fortes que falam aqui nesse texto, né? Até eu fico perguntando por quê, né? Por que Deus fez isso por nós, né? No verso 11, que é muito legal, que fala: ele verá, que mostra a motivação, né? Ele fala: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então a grande motivação do plano redentor de Deus foi mesmo que um dia a gente aceitasse de verdade esse plano, porque a gente pudesse um dia estar junto com ele. Né? Rapidinho, então, a história de Abraão, que a gente tem o nosso giro universitário, mas a gente tem 30 segundos aí. E a história de Abraão, o que ela tem sobre essa questão substitutiva? É duro falar em 30 segundos de uma história tão maravilhosa. Abraão esperou mais de 100 anos para ter um filho da promessa, Deus prometeu para ele. Quando finalmente a esposa dele, idosa, teve esse filho, ele era adolescente, pré-adolescente, Deus falou: vai lá e mata seu filho. É uma coisa inadmissível para um pai, para uma mãe, quando você cria, quando você ama. E ele conhecia tanto a Deus que ele falou: não, foi Deus que pediu para fazer isso, eu vou obedecer. E ele foi. E Isaac também, ele era mais forte, o pai dele era idoso, ele poderia ter fugido, mas ele entendeu que era o plano de Deus e ele se resignou, se submeteu. E no final, Deus poupou a vida de Isaac. Então, assim, o amor que um pai sente por um filho e que um filho sente por um pai, eu acho que é um amor mais próximo que o ser humano consegue entender do amor de Deus por nós. Mas depois ele mostrou o cordeiro que estava ali e o sacrifício aconteceu com o cordeiro. Então foi uma ilustração do que estaria por vir no futuro, mas que Abraão só entendeu porque realmente era o filho dele que estava ali para ser morto. Foi na prática mesmo, né? Um Exatamente. pequeno retrato assim, do plano Ele redentor. quase morreu. E daí, não, Deus salvou e entregou o cordeiro. Então você não morre, mas eu morro por você. Mas alguém precisaria pagar esse preço, né? O pecado, ele não fica imune. Alguém teria que tomar esse lugar e doar a vida. Exatamente. Em nenhum lugar a gente pode encontrar um amor como esse, né? Se não for o nosso Deus, o nosso Pai que nos ama tanto, assim, que viu o seu Filho. E esse amor é tão grande que a gente não pode ficar com esse amor só pra gente. A gente fala, a gente compartilha, a gente vive. Então, se realmente a gente recebe esse amor, a gente tem consciência disso, que a nossa culpa, nossos pecados são perdoados, a gente vai querer compartilhar. Vamos agora para o nosso giro universitário e vamos saber como nós podemos fazer para compartilhar esse amor e servir outras pessoas falando desse amor tão grande do nosso Deus. Vamos lá? O giro universitário de hoje foi parar no Recôncavo Baiano, no município de Cachoeira, que fica a 116 quilômetros de Salvador.
Lá encontramos as Faculdades Adventistas da Bahia, que oferecem ensino básico, graduação e pós-graduação em regime de internato e externato. E tem como objetivo prover uma educação cristã que desenvolva as potencialidades físicas, mentais e espirituais mediante elevado padrão de ensino e baseado no contexto dos valores bíblico-cristãos. E é de lá que vem as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. O que você pode fazer para compartilhar o Evangelho e estar a serviço dos outros? Eu penso que a nossa primeira preocupação deve ser com a nossa conduta diária. Se as pessoas que estão ao nosso redor estão vendo que a gente age diferente, que a gente tem uma alegria especial, elas vão estar querendo buscar esse Deus, essa pessoa que a gente serve, que faz a gente ter esse tipo de atitude. Nós devemos, em primeiro lugar, ser deixados a levar como um instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus. Deus ele quer falar com as pessoas a todos os momentos da vida, mas nós temos que ser esses instrumentos. Os próprios anjos, eles queriam estar fazendo a obra que nós somos responsáveis em fazer. E para que nós possamos compartilhar o Evangelho não é preciso muito. Nós precisamos a cada dia entregar-nos nas mãos de Deus. Desde de manhã, quando eu acordo, até o final do dia, eu observo a mão do Senhor na minha vida. Através da leitura da Bíblia, logo nas primeiras horas da manhã, através da ajuda ao próximo, quando eu me disponho a ajudar as outras pessoas, e de inúmeras formas o Senhor tem contribuído para que eu seja um exemplo dele para outras pessoas. Para pregar o Evangelho, é necessário que nós tenhamos 3 coisas básicas. Primeiro, um bom relacionamento com Deus, para que as pessoas tenham curiosidade de saber por que nós agimos e falamos daquela maneira. Segundo, a experiência. Qual é o nosso relacionamento, qual é a vida, quais são os fatores que nos ligam diretamente a esse Deus. E terceiro, ter a vontade, a missão no coração, aquela vontade de falar para todo mundo, em qualquer lugar onde você esteja, seja na escola, seja na faculdade, seja no campo onde você está estagiando ou trabalhando. É assim que a gente leva a mensagem para outras pessoas. Você não precisa ser um líder da igreja, um pastor, uma pessoa que esteja à frente do ministério ou do departamento da igreja. Como cristão, todos nós temos o dever de compartilhar esse Evangelho eterno, da mesma forma como eu conheci também o Evangelho, o trabalho dos 3 seres da divindade na minha vida, eu posso também compartilhar com todas as outras pessoas para que elas possam conhecer esse Deus maravilhoso, esse Evangelho, e cada um de nós podemos fazer a mesma coisa. Podemos utilizar de várias formas para falar de Jesus, para mostrar. Só que eu acho que uma forma interessante é o serviço. A questão de trabalhos missionários, falando de Jesus em visitas, em auxílios. E a partir desse trabalho, as pessoas veem Jesus em nós, com o nosso testemunho. Eu acho que o testemunho é a parte mais importante para falar de Jesus para outras pessoas. Esse foi o Giro Universitário com os alunos da Faculdade Adventista da Bahia. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre essa instituição acessando então o site que está aparecendo agora na sua tela, conhecer os cursos de psicologia, pedagogia, enfermagem, fisioterapia, teologia, administração, quem sabe seu futuro aluno aí do IAN. Pessoal, a gente vai para o rápido intervalo. Você tem um tempinho aí para twittar para a gente, @CódigoAbertoNT, a resposta do código de hoje. Não desliga a televisão, a gente já volta. Olá, estamos aqui para mais dicas cultas para você. A primeira delas é conhecer Jesus é tudo. Que ideia você faz de Deus? O que representa Deus para você? Seria mais um Deus tirano e vingador? Ou você conhece de perto e já experimentou o amor de Deus? Esse livro vai te fazer se emocionar com as histórias contadas aqui. A segunda dica cult é um livro um pouco maior, mas que vale a pena a leitura, O Desejado de Todas as Nações. Em cada página você vai encontrar uma descrição única de Jesus, o Consolador, o Príncipe da Paz. Para saber mais sobre essas 2 dicas, não esqueça de acessar o blog do Código. A gente se vê na próxima dica cult. Finalmente estamos no nosso terceiro bloco do Código Aberto e a gente tem agora o momento de abrir o código de hoje. E aí, você já sabe a resposta do nosso enigma? Tá bem fácil, hein? Pessoal, pela última vez aparecendo agora na sua tela o código de hoje. Muito fácil, eu nem vou repetir porque, como eu já falei, isso aqui é um atentado à sua inteligência. A gente aqui é muito bonzinho, né? Tinha gente reclamando, estão fazendo código muito difícil. Hoje, para você acertar e ganhar os prêmios que estão assim, eu quero adjetivos, estão mirabolantes, estão
Adjetivos. Excelentes. Estão excelentes. Surpreendentes. Surpreendentes. Olha, É um pouco pedante, né? A própria escritora falar que o prêmio tá surpreendente. Escrito Porque atrás, ela na tá contracapa, que a história é surpreendente. Nem fui eu que escrevi isso, foi o que editor. legal. O pessoal deu uma valorizada aqui na sua história, Quem que hein? escreveu? Quem que escreveu? Eu não sei, aqui não fala quem que é, mas... Foram os editores do Fala que a eu história achei que era- achei que aqui, era ó, meu pai. essa história Não. envolvente que descreve os desafios vividos por um grupo de pessoas antes de um acontecimento surpreendente. Viu? É. Olha, A palavra muito bom. não foi minha. O livro aqui seu, o outro seu livro aqui e a camiseta. Então, pra quem acertar... Pessoal, acabou o tempo pra você twittar, tá bom? Tava muito fácil, né? Todo mundo vai ganhar esse negócio aqui. Então, Hillsong. Como assim? Ah, aquele cara que confunde, né? O pessoal confunde seu nome assim? Bota outra... Confunde. Newton, falam bastante Newton. Newton. Eu acho que eu não pronuncio bem o R, minha língua enrola às vezes. Ô, cara. Aí, Mas no Newton. céu vai dar tudo certo. Vai. Vamos lá. Qual que é a resposta do código de hoje? Tava fácil ou tava difícil? Eu achei bem fácil, eu tava até tentando twittar aqui pra ver se eu Querendo ganhar seu próprio prêmio. Só pedir aqui, ó, tranquilamente. Eu tava querendo, na verdade, era o livro da... Ia ficar apertado em você aquela camiseta aí. Eu tava tentando ganhar o livro da Carol, né? A gente acerta isso depois. A gente troca Ela alguma... falou acerta, né? Não, gente. Valor, A gente preço. tenta trocar os prêmios surpreendentes aqui. Exatamente. Legal. Falando em dinheiro, a gente tinha um cifrão aí no código, né? Preço, valor... Que esse cifrão era o quê? É, Uma palavra você aí. acabou de responder. Ah, respondi? Bem, Ah, será? Tem um lapso aqui. Então é a palavra valor. Então seria na Cruz. Na cruz, na. Essa música você vai cantar hoje? Não vou. Ah, não é essa, né? E essa não tem o Marcel, nem o Marlon. Ah, ok, Só tem mas eu. você vai cantar uma outra música tão bela Vou quanto... cantar outra. Qual é a música? Pro pessoal já saber, pro pessoal ficar ligado aqui. Nosso Salvador. Que é uma música muito bonita. Então, pessoal, daqui a pouco, então, na cruz, Cristo pagou o preço do pecado. Parabéns você que acertou o código de hoje. Tava bem fácil. Então, aqueles que acertarem, daqui a pouquinho o Twitter do Código Aberto vai twittar, então, o vencedor, aquele que ganhou entre os sorteados aí. Muito obrigado pela sua participação. Esteja sempre ligado aí com a gente. É isso aí. Pessoal, continuando então esse assunto de Jesus como nosso Salvador, aquele que é o nosso substituto, a gente estava comentando um pouquinho aqui na hora do intervalo sobre a crucificação. Como era uma coisa assim bem terrível. Na verdade, os estudiosos falam que a cruz, na época de Jesus, era a maneira mais horrenda e mais humilhante de você matar uma pessoa, era através da cruz, era na cruz. Era uma maneira muito triste. E no nosso guia de estudos tem até uma descrição de alguns tipos de cruz. Laura, você pode ler pra gente? Você estava falando bem legal. É o segundo parágrafo da quarta-feira, que diz o seguinte: a morte por cruz era algo tão horrendo que nos meios latinos a palavra crutio passou a designar todo tipo de sofrimento em geral. Segundo dados históricos, havia 4 tipos de cruzes: a comissa, em forma de T, a decussata, em forma de X, a grega, em forma de mais, né, de adição, e a timissa, em forma de... Isso para mim é um T, mas no caso é uma cruz. É comum que a gente vê nos desenhos de Jesus, né? Não, é uma cruz de tipo crucifixo. Ok. Uma cruz. A outra era mais, ela é mais proporcional, assim, né? né? Aí continua dizendo. Como se pode ver, a última delas se refere à cruz que conhecemos tradicionalmente nos diversos quadros de pintura e cristandade. Então, essa que a gente mais usa é a forma de crucifixo mesmo, de cruz. Mas, enfim. E essa cruz, ela era bem alta, né? A parte de baixo é maior e a parte de cima é menorzinha. Enfim, o T fica... Eu tenho a impressão que essa era... Parece que desequilibrado. Continua lendo para mim depois ali a próxima frase. Vai falar alguma coisa sobre o sofrimento nesse tipo de cruz aí de Jesus. Parece que nessa cruz a pessoa sofria mais. Aqui diz o seguinte: o condenado ficava nu e assentado com as nádegas apoiadas sobre um banquinho e com os braços suspendidos em forma de V. Então a vítima tinha que se erguer sobre as pernas para poder respirar melhor. Isso provocava um sofrimento terrível, mas não necessariamente mortal. Então, o crucificado poderia ficar dias agonizando sobre o madeiro, sobre a cruz, e não conseguia respirar direito. Então, tortura mesmo. Era realmente agonizante. Aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que fez muito sucesso, focou muito nessa questão do sofrimento físico. Mas eu acredito que
Cristo, na cruz, o sofrimento foi muito maior do que simplesmente as chicotadas, né, os cravos transpassando as mãos. Eu acho que a separação de Deus, aquela dor de saber que talvez depois de passar por tudo aquilo, as pessoas ainda não aceitassem o sacrifício e se perdessem. Eu acho que isso para Cristo trouxe uma dor muito maior. É interessante Mateus 27, 46, né, que fala que falando do sacrifício de Cristo, diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É quase inexplicável, né, a gente pensar ali, Cristo, um Deus, uma das pessoas da Trindade, separado agora desse um que eles compunham. E ele não só suportou os pecados da gente, de toda a humanidade, mas ele suportou a ira de Deus por nós. A ira que Deus tem contra o pecado. Naquele momento. Deus odeia o pecado. O pecado separa a gente que ele mais ama dele. Então, até um verso que você leu antes, que diz assim: ao Senhor agradou moê-lo. É um texto muito forte. Porque Deus, embora amasse seu filho, sabia que ali os nossos pecados seriam perdoados. Então, a ira de Deus estava sobre Jesus, realmente. Você acha que dá para entender esse negócio de Deus odiar o pecado e amar o pecador? Porque, assim, quando você tem um filho e ele faz uma coisa errada, você não gosta, você fica bravo porque você sabe que aquilo vai fazer mal para ele. Então, Deus, ele odeia o pecado por isso, porque o pecado, ele destrói a nossa vida, ele acaba com a gente. Mas ele nos ama e ele consegue separar muito bem. Graças a Deus a gente tem a salvação em Jesus. Pessoal, o tempo já acabou. Daqui a pouco a gente vai ter a música com a Laura, mas eu queria deixar um recadinho para o pessoal que está em casa. Você lembra daquela história que eu contei no começo do programa, de um rapaz que chegou para mim e perguntou: por que Jesus foi um covarde? Quero te dizer que Jesus não foi um covarde. Ele escolheu a cruz. Ele escolheu estar ali para pagar os seus pecados e te dar a vida eterna. Que você hoje aceite essa salvação, porque ela é de graça. Você fica agora com a música especial com a Laura Morena. Medite nessa letra e pense no sacrifício de Jesus por você. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitar se seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar lá no Calvário. Triste momento,
laceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram pra sempre o autor da redenção, Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mundo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer pra ser o nosso Salvador. Oh, Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer pra ser o nosso Salvador. Veio morrer pra ser o nosso Salvador.